Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa 21ª aula de língua portuguesa do segundo bimestre. Nessa aula, nós vamos continuar a falar um pouquinho da tirinha que nós conversamos na aula anterior. Você se lembra desta tirinha onde o Armandinho nos diz que o português, a língua portuguesa, é nosso idioma oficial? Depois deste primeiro quadrinho, Armandinho vem nos contar que o idioma oficial do nosso país é o português, mas que nós temos cerca de 270 línguas indígenas que estão sendo faladas também no nosso país, por diferentes tribos indígenas, por diferentes pessoas que participam de uma outra cultura, de uma cultura que está junto com a nossa, mas que tem hábitos e costumes diferentes dos nossos. Pessoas que talvez morem em casas diferentes das nossas, que tenham hábitos de vestimenta, de alimentação diferentes do nosso. Depois, no último quadrinho, Armandinho vem nos contar que, na época que Cabral chegou até o Brasil, na época em que os portugueses chegaram no Brasil, haviam cerca de 1.300 línguas faladas no Brasil. O que aconteceu? De 1.300 cair para 270? Nós conversamos na última aula que isso aconteceu por conta do extermínio, do genocídio de muitas culturas indígenas, de muitas tribos indígenas, pelos povos dominantes, né, pelos povos dominadores, os portugueses, que acabaram invadindo o território dos índios, das tribos indígenas, e não negociaram, não quiseram considerar que esses indígenas já eram donos daquelas terras, né? Hoje, na sua atividade da apostila, nós vamos ler mais um texto muito interessante que a professora Silvia deixou aqui para a gente. Eu vou ler junto com vocês agora. Acompanhe a leitura comigo. No Brasil, existem muitos povos indígenas. É verdade que não tantos quanto na época em que os portugueses aqui chegaram. De todas as formas, os povos indígenas são parte importante do nosso país. Existem indígenas atualmente que falam português ou que sabem falar tanto a língua de sua comunidade quanto a língua oficial do Brasil. Lembra que o professor contou para você que em algumas escolas indígenas as crianças aprendem a língua da sua comunidade, da sua tribo, e o português como segunda língua? Muitas línguas indígenas brasileiras estão ameaçadas de extinção, ou seja, são faladas cada vez menos pelas pessoas, até que um dia podem não existir mais. Entre as línguas indígenas mais conhecidas está o tupi. Essa parte do texto é muito interessante, porque ela explica para a gente o que faz uma língua estar viva. A língua portuguesa só existe porque nós e muitas outras pessoas no mundo todo falam língua portuguesa. Porque se de um dia para o outro todos pararem de falar língua portuguesa, a língua portuguesa morre. Então, o que mantém uma língua viva são os falantes, são as pessoas que falam essa língua. Vamos continuar a leitura? Algumas das palavras que usamos hoje em dia são derivadas do tupi, ou seja, tiveram origem no tupi, como pitanga, que é um frutinho avermelhado, você já deve ter comido. Ipiranga, que é o nome de um rio, inclusive, muito famoso, né? Que é o rio onde o Dom Pedro I decretou a independência do Brasil, que em tupi significa rio vermelho. E abacaxi, que também é uma palavra derivada do tupi, que em tupi significa fruto que exala perfume. Continuando, é importante sabermos que a perda das culturas indígenas é, de certa maneira, a perda da própria cultura nacional. É claro que a substituição do português pelo tupi seria pouco viável nos dias atuais, mas isso não justifica visões como a de que a cultura indígena não nos interessa ou não faz mais diferença para nós brasileiros. Então, este parágrafo vem dizer o que para a gente? Vem dizer que nós devemos respeitar as tribos indígenas e respeitar as diferentes culturas dessas comunidades. Respeitar o idioma que elas falam, o modo como elas querem viver, as roupas que elas desejam usar,
os deuses que elas acreditam. E nós devemos respeitar essas pessoas porque elas também fazem parte da nossa cultura. Porque foi graças a elas, inclusive, que temos palavras que usamos no nosso vocabulário, como essas palavras que nós lemos no parágrafo anterior. Este parágrafo também vem nos dizer que, para valorizar os indígenas, nós não precisamos falar o idioma deles. Então, como nós queremos valorizar os índios, a partir de hoje, todos vamos falar tupi como os indígenas. Não, não é isso que o texto está dizendo para a gente fazer. Respeitar os indígenas significa respeitar o espaço onde eles vivem, respeitar a forma como eles vivem, garantir que eles tenham um espaço para morar que seja seguro, que não seja que esses espaços onde os indígenas moram não sejam invadidos por pessoas que querem destruir a floresta, que querem tirar ouro da floresta e outros metais. Vamos ler o último parágrafo juntos agora? É preciso entendermos que o fato de os indígenas terem diminuído numericamente desde a chegada de Cabral não reduz o valor de suas tradições. Pelo contrário, isso torna a cultura indígena ainda mais rara e, portanto, digna de valorização. Este último parágrafo é muito interessante porque ele nos faz pensar: será que, já que os indígenas foram mortos em sua maioria pelos portugueses, nós podemos esquecer deles, afinal tem tão poucos representantes das tribos indígenas, tem tão poucos índios no Brasil, que a gente não precisa mais cuidar deles, não precisa mais garantir que as suas tradições sejam mantidas. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Então vamos pensar juntos na resposta da questão 8. A questão 8, ela pede exatamente para a gente dizer o que significa o último parágrafo do texto. O que esse último parágrafo está querendo nos dizer? O último parágrafo nos diz o quê? Que apesar de atualmente os índios estarem em menor número, ser menor a quantidade de indígenas existentes no Brasil, isso não quer dizer que nós não devemos respeitá-los. Por quê? Porque, e agora é a parte mais importante dessa aula, não importa a quantidade de pessoas que fazem parte de uma tribo indígena. Por que não importa a quantidade? Porque não importa se são 100 pessoas ou 1000 pessoas que moram numa tribo indígena. Porque todas as pessoas, elas ajudam a construir nessa nossa cultura. Todos são importantes e ajudam a construir nosso modo de viver, de se vestir ou de falar. Então, as comunidades indígenas, elas fazem parte da nossa cultura. Muitos dos hábitos que nós temos atualmente são hábitos que vieram de comunidades indígenas. Você deve saber, por exemplo, que o hábito de tomar banho diariamente é um hábito que nós herdamos de tribos indígenas, que tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Então, todos, incluindo as tribos indígenas, são importantes para construir a nossa cultura. Todas as pessoas ajudam a construir nosso modo de viver, de vestir e de falar. E, portanto, independente se tem 10 indígenas ou 1 milhão de indígenas, não importa o número de indígenas. O que importa é que nós devemos valorizar as tradições e a cultura de todos que constroem o nosso país. Indígenas, portugueses, pessoas que vieram dos países africanos, que passaram anos sendo escravizados no nosso país e que também ajudaram a construir quem nós somos como nação hoje. E aí, você gosta de pensar no respeito que nós devemos ter com as pessoas de diferentes culturas? Como você reage quando você conhece alguém diferente de você? Você tira sarro de alguém que fala diferente de você? Que usa roupas diferentes de você? Ou você respeita alguém que pensa diferente, que se comporta diferente, que se alimenta diferente de você? Essa reflexão que nós fizemos hoje sobre as tribos indígenas nos faz lembrar da seguinte frase: não importa de quem estamos falando, devemos respeitar a todos, respeitar toda a diversidade de formas de existir neste planeta.
seres humanos, animais e plantas. Nós ficamos por aqui. Vejo você na próxima aula de língua portuguesa. Até lá!